Pedagógicos apresenta Tendências Pedagógicas. Ao estudarmos as tendências pedagógicas na trajetória da educação brasileira, nos deparamos com dois grupos. O primeiro, o da pedagogia liberal, o segundo, da pedagogia progressista. Neste primeiro grupo encontramos esta palavra liberal, mas ela não tem um sentido democrático. Esta educação vai lutar pela conservação da sociedade como está. Já a pedagogia progressista busca a transformação da sociedade. A pedagogia liberal se divide em 4 grupos: pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista, pedagogia renovada não diretiva e tecnicista. Já a pedagogia progressista, ela se divide em 3 grupos: pedagogia libertadora, pedagogia libertária e crítico social dos conteúdos. A pedagogia tradicional começou com os primeiros educadores do Brasil, os jesuítas. Já a renovada progressivista e a renovada não diretiva tiveram seu início no final do século XIX e começo do século XX. A pedagogia tecnicista já para os meados do século XX, década de 60. A libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos começaram na década de 70, mas ganharam força a partir da década de 80. Alguns autores não subdividem a pedagogia renovada progressivista e pedagogia renovada não diretiva. Apenas colocam como pedagogia renovada, ou então pedagogia da escola nova, lembrando o manifesto dos pioneiros. E também alguns não mencionam a pedagogia libertária. Para melhor compreensão, vamos analisar neste estudo cada uma destas tendências. Pedagogia tradicional. O principal personagem desta pedagogia é o professor. Ele é o centro. Ele é autoritário e suas aulas são expositivas. O principal foco é o conhecimento intelectual e moral. O método utilizado é o da repetição e memorização mecânica. Portanto, todos os seus alunos são alunos passivos. Este conhecimento é chamado pelos críticos de conteúdo enciclopédico, porque, na verdade, ele não faz nenhuma relação com a realidade ou o cotidiano do aluno. O aluno é como se fosse uma folha em branco que vai sendo preenchida pelos conhecimentos que o professor transmite, os quais ele tem a obrigação de reproduzi-los, e ele é testado sempre através de exames para verificar a sua capacidade de memorização. Esta é a sala da pedagogia tradicional, professor como centro e o aluno um ser passivo. Em oposição à pedagogia tradicional, surge a pedagogia renovada progressivista, ou conhecida também como renovada pragmática. O progressivista está relacionado a uma escola dentro de uma sociedade em mudança, mas não podemos confundir com progressista, que vamos ver logo mais à frente. Qual o foco da pedagogia renovada progressivista? Nós temos então aqui o aprender a aprender. Os alunos são levados a aprender fazendo ou aprender a aprender. Os métodos utilizados na pedagogia renovada progressivista são as pesquisas, os projetos, as experiências. O professor passa a ser um auxiliar. Ele vai criar condições para que o aluno se autodesenvolva, para que o aluno tenha uma autoaprendizagem. Por isso, ao contrário da pedagogia tradicional, que o professor era o centro, agora quem passa a ser o centro é o aluno. Nesta pedagogia, o trabalho em grupo é supervalorizado porque o aluno aprende a ser solidário, participativo e também a respeitar o outro. Portanto, através das descobertas, o aluno passa a ser também um aluno ativo, bem oposto ao aluno passivo que vimos anteriormente. Pedagogia renovada não diretiva. A ênfase aqui é na formação de atitudes através do relacionamento interpessoal. Professor e aluno num clima agradável. O professor é um facilitador. Ele deve ser um especialista em relações humanas. Ele deve ser confiável, receptivo, criando um clima de aprendizagem ou de autoaprendizagem. Os alunos buscam a
autorrealização. Por isso colocamos aqui aluno realizado, essa busca pela autorrealização e também uma aprendizagem mais significativa que possa ser aplicado na prática. Na pedagogia renovada não diretiva, o aluno ainda é o centro do processo educacional. O mais importante não são os livros, as aulas, as matérias, mas sim a sua realização pessoal, é sentir-se bem consigo mesmo e com o seu semelhante. A pedagogia tecnicista surge com a função de preparar recursos humanos para a mão de obra das indústrias, por isso tem como missão a eficiência e a produtividade. Aqui não é o professor o centro e muito menos o aluno, e sim as técnicas. Por isso o professor é um administrador destas técnicas que podem ser a instrução programada, o microensino, a tecnologia. Portanto, os alunos são alunos preparados para serem produtivos. A instrução programada ela é uma forma de ensino autodidata, é baseada no princípio de perguntas e resposta, onde a resposta é imediatamente verificada. Nesta pedagogia se ensina a fazer, por isso o professor faz uso de um instrumento muito importante que é o planejamento. Ele estabelece seus objetivos e também todas as técnicas e métodos que serão utilizados, bem como a forma de avaliar esses alunos para que eles desenvolvam habilidades e possam atuar já no mundo pronto. Vimos até aqui o grupo das pedagogias liberais, a tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Agora vamos começar a conhecer a pedagogia libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Pedagogia libertadora está fortemente ligada ao seu idealizador, Paulo Freire. Tem como missão a conscientização e a transformação social. Ela propõe a formação de homens capazes de refletir sobre sua realidade, reconhecer-se como oprimido e visar mudanças estruturais na sociedade. Por isso, trabalha com temas geradores, através de grupos de discussão e também realizações de diálogos. O professor é considerado nesta pedagogia um animador, buscando formar alunos críticos. Os textos de leitura são redigidos pelos próprios alunos porque a transmissão de conteúdo é considerada uma invasão cultural. A pedagogia libertária propõe a participação crítica dos alunos. O professor ele é um orientador para ajudar a desenvolver esse aluno participativo. A questão dos grupos também é muito importante porque o conhecimento se dá através dessa vivência grupal. As reuniões, as eleições, as assembleias ajudam a combater a burocracia, que é um instrumento de ação dominadora do Estado. Tanto a pedagogia libertadora como a libertária defendem, portanto, uma autogestão pedagógica. A pedagogia crítico-social dos conteúdos valoriza o conhecimento como forma de crítica e possibilidade de superação do modelo de sociedade. Portanto, ela enfatiza o conteúdo vivo indissociável da realidade. Nós temos aí algumas formas de trabalho como análise crítica, a teoria e prática e também a experiência e o saber. O professor é um mediador nessa tendência, porque ele vai oportunizar o domínio dos conhecimentos e habilidades que tornará o aluno capaz de criticar o modelo social e também de transformá-lo. Por isto, aluno transformador. E através dos métodos aqui relacionados, o professor busca relacionar os conhecimentos sistematizados à realidade do educando. Resumindo, nós temos então dois grandes grupos, o das tendências liberais que preparam seus alunos para assumir o seu papel na sociedade em que está e as tendências progressistas que preparam os alunos para então transformar a sociedade em que vivem. Mas quem é o centro em cada uma delas? Na tendência tradicional, o professor é o dono do saber. Ele é o centro. Já nas renovadas, o aluno é o centro. Na tecnicista, o método é muito importante para o processo produtivo. Na libertadora e libertária, que não aceita imposição, é a autogestão pedagógica. Já na crítico-social dos conteúdos, a relação entre conteúdo e sociedade é de suma importância para uma futura transformação. E o professor, na tradicional, ele é autoritário, na renovada progressivista, um auxiliar, e na renovada não diretiva, um facilitador. Na tecnicista, administrador, libertadora,
animador, libertária, orientador e na crítico-social dos conteúdos, um mediador. Já o aluno na tradicional, ele é meramente passivo. Na renovada progressivista, um ser ativo e na renovada não diretiva, ele busca autorrealização. Na tecnicista, um ser produtivo. Na libertadora, crítico. Na libertária, participativa, ou seja, em ambos, crítico e participativo. Na crítico-social dos conteúdos, ele busca ser um transformador. Vamos relembrar pelo menos um método de cada tendência. Na tradicional, nós temos a aula expositiva. Na renovada progressivista, as pesquisas, descobertas. Na renovada não diretiva, o relacionamento interpessoal, muito importante. E na tecnicista, a instrução programada é um dos métodos. Na libertadora, temas geradores. Libertária, vivência grupal. E na crítico-social dos conteúdos, análise crítica. O foco da pedagogia tradicional está no desenvolvimento intelectual. Da renovada progressivista, no aprender a aprender ou aprender fazendo também. Renovada não diretiva, a formação de atitudes. Tecnicista, eficiência e produtividade. Libertadora, conscientização e transformação. E libertária, participação crítica. Já a crítico-social dos conteúdos quer oferecer um conteúdo vivo, indissociável da realidade. Finalizando, temos alguns destaques. Na tradicional, temos Herbert, que estruturou passo a passo a aula, com a preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação de exercícios. E aqui podemos mencionar também os jesuítas, que aplicaram a metodologia tradicional durante muitos anos. A renovada progressivista, temos Piaget com sua teoria de aprendizagem, Dewey relacionado aos projetos e Anísio Teixeira se destaca no movimento dos pioneiros. Renovada não diretiva, temos Carl Rogers, que enfatizou a questão da afetividade na educação, o relacionamento professor-aluno. Tecnicista, Skinner, com a teoria comportamentalista, em que se utiliza o estímulo e resposta. Bloom, com a sua classificação sobre os objetivos. Na libertadora, o nome sempre vem em mente. Paulo Freire, que destacou aí uma educação para jovens e adulto. Na libertária, temos Preney Miguel Arroyo, na crítica social dos conteúdos, Nadias e Dermival Saviani. Vejamos